E veja no capítulo de hoje, Dr. Paulo fala para Olga que irá fazer o que ela quer, mas que ela fique sabendo que ele não está nem um pouco satisfeito, pois ele foi pressionado por Jezebel e pelo prefeito. Olga então diz que o que importa é que todos pensem que ela está muito doente, muito doente. Marieta então entra e pergunta o doutor. Ele então diz que será preciso fazer muitos exames. Marieta então diz que Danilo está lá embaixo para Olga. Rapidamente ela pede sua mãe para mandar ele subir, pois ela está muito fraca e não sabe como será o dia de amanhã. Doutor Paulo fica impressionado com a encenação de Olga. Assim que o Dr. Paulo desce, Danilo pergunta a ele e ele diz que será preciso muitos exames. Danilo então questiona: quer dizer que o caso dela é grave? Gaguejando, o médico diz: bom, eu não posso dar certeza, mas... Interrompendo o doutor, Marieta diz: olha, a coitadinha só fala no casamento, Danilo. Ela então pede Danilo para subir. O delegado que segura Danilo pelo braço diz: olha, se ela piorar por sua causa, eu te esmago, eu te esmago. Alguém então diz: ai, você, Danilo? E ele diz: olha, sua voz está um pouco fraca. Continuando com o seu plano, ela então diz: às vezes eu enxergo assim tudo escuro, como se tivesse uma nuvem diante dos meus olhos. Ele então disse que queria ter uma conversa importante sobre o casamento. Ela então finge não estar conseguindo falar direito. Danilo então a aproveita e diz: olha, já que você está assim tão ruim, não seria melhor adiar o casamento? Rapidamente ela gruda no pescoço de Danilo, então diz: adiar o casamento nunca. Ela então finge um rápido desmaio. Danilo então diz que vai voltar amanhã para conversar com ela. Ela então diz que quer um beijo. Rapidamente ele beija a testa de Olga e vai embora. Conversando consigo mesmo, Olga diz: o Danilo tá no papo. Enquanto isso, pelas ruas da cidade, Guilherme agradece Celina por ela ter avisado ele. Ela então diz que não quer que Guilherme fique triste. Os dois então vão conversando até chegar na porta da casa de Graça. Ele então pede para ela para falar com Celina, nem que seja pela janela, mas Graça se nega a deixar. Ele então pede Graça para mandar um beijo para Celina. Ele então que beija a bochecha de Graça e pede para ela entregar a sua irmã. Celina, assim que vê Graça, pergunta se ela contou tudo para ele. Graça afirma que sim e que ele ficou muito triste. Reginaldo fala para Graça que estava conversando com Celina, pois não há outra alternativa. Ela terá que se casar com o conde. Triste, ela então diz que não suporta nem pensar em se casar com o conde. Seu pai então questiona: você prefere ficar sem casa? Você prefere me ver na cadeia? Aos prantos, ela então abraça sua irmã Graça. Ficando a sós, ela então pergunta se Guilherme mandou algum recado para ela. Graça então diz que não, e ela questiona: mas nem um beijo? E ela continua firme, dizendo que não, nem um beijo. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo. Enquanto isso, Matilde tenta ajudar o conde a botar as calças. Sebastião entra e Matilde explica dizendo que ele engordou e que o terno não serve mais, pois ele está barrigudo. Sebastião também tenta ajudar, mas não dá certo. Guilherme que encontra com Danilo e diz que a vida dele está uma tragédia. Rapidamente, Danilo diz: a minha está pior ainda. Indo para o hotel, Guilherme então conta tudo para Danilo. E ele diz que Conde Klaus pode sim prender Reginaldo. Guilherme diz que Conde é bem esperto.
E ele diz, olha, o Conde Klaus já estava de olho na Celina há muito tempo, por isso não cobrou a dívida. E agora está cobrando tudo, agora deu o bote. Pergunta o que ele pensa em fazer. Cochichando, ele diz que irá fugir com Celina. Danilo diz, se eu pudesse eu faria a mesma coisa. Ele então conta que Aninha descobriu que ele está de casamento marcado e que Olga está doente. Na praça da cidade, Beto oferece algodão doce para Selma. Ela então diz que está esperando outra pessoa. Avistando Maurício, ela diz, olha, coma você mesmo o algodão doce? Enquanto isso, Margarido pergunta para Dona Mocinha se ela tem fé que Timóteo há de arrumar uma namorada. Firme ela diz, tenho certeza, ele é um rapaz tão bem apanhado, né? Ela então diz que na pracinha é o melhor lugar para se começar os romances. Com os olhos brilhando, Margarida então diz, é mesmo, Dona Mocinha? Ele então pergunta para ela se ela nunca se casou. Ela diz que não, pois nunca encontrou a metade da sua laranja. Os dois então conversam bastante sobre romance e dão bastante gargalhadas. Enquanto isso, Tonico dá voltas na praça com Timóteo. Maurício diz para Selma que para ela ir até a casa dele. Ela então pergunta se ele já contou para o conde que é ela. Ele diz que não, pois quer fazer uma surpresa. Ele então beija Selma e Beto o observa. Tonico fala para Timóteo que ele deve sorrir. Dando mais uma voltinha, ele então dá boa noite para as moças. Timóteo então se aproxima da moça e ela pergunta se ele não mora na cidade. Gaguejando, ele diz que mora no sítio com sua avó e seu tio. Tonico cochicha para Timóteo fazer um elogio. Ele então diz que irá fazer um elogio para a moça. Gaguejando, ele diz, mas você é muito bonita mesmo, bonita, é feito uma égua baia. Questionando assustada, ela diz, égua baia? Ele então tenta explicar, mas a moça fica muito nervosa e dá um tapa na cara de Timóteo, chamando ele de atrevido. Timóteo então diz para seu tio que quer ir embora, pois as moças da cidade são bravas por demais. Dona Mocinha, que pega Aninha sonhando acordada. Ela então pergunta se Aninha conversou com Danilo. Explicando, ela diz que Danilo falou que vai desmarcar o casamento. Dona Mocinha então diz que se ele desmarcar o casamento é porque ele está sendo sincero. Ela então pergunta se ele desmarcar e quiser um compromisso com você, você aceita? Ela então diz que sim, e com um sorriso nos lábios ela diz, se ele desmarcar o casamento com a Olga, eu me caso com ele. No sítio, Timóteo diz que não irá mais à cidade procurar moças para namorar, pois as moças da cidade se ofendem por depressa demais. Margarida diz, mas também, Timóteo, você foi chamar a moça de égua? Márcia que aparece dizendo que estava preocupada com seu pai. A primeira-dama que acorda o prefeito dizendo que ele está roncando feito um trombone. O prefeito então desce as escadas, chega e pede um conselho para o seu tio. Danilo então diz que quer se livrar da Olga e se livrar do casamento. O prefeito então diz que ele não pode, pois são 7 anos de noivado. Danilo então diz que gosta de uma outra pessoa. O prefeito diz para ele então ficar com as duas. Danilo explica que não tem como, ele precisa terminar o casamento. O prefeito então tenta convencer Danilo dizendo que Olga é a noiva ideal para se casar com ele. Bravo, Danilo diz que quer terminar e não quer se casar. Ele ainda só não conseguiu terminar o casamento, pois Olga está doente. Ele então diz que se Olga está doente, ele é obrigado a se casar.